só para pontuar. Tá eu aqui em casa um dia e meu coração ardeu esses dias de pandemia, voltar nos evangelhos. Voltar porque a gente vai passeando pela Bíblia, os evangelhos é algo tão rotineiro na nossa vida, a gente sempre passeia por eles, sempre tá ali, e ele falou, volta. É como se fosse uma reconexão com Jesus. Eu senti na minha alma, no meu espírito, falei, então lá. Comecei a ler João. Comecei a ler João, ler o capítulo 1, e lendo muito devagar, degustando, como se eu nunca tivesse lido na minha vida, coisa linda. E aí eu leio a passagem de André, quando Jesus chama André, eu falei, meu Deus, e ele lê de novo, lê de novo. Aí eu tô no telefone conversando com o Lu, batendo papo, e Lu tá assim para mim, olha, amiga, eu tô com muita pressa. Amiga, eu tô correndo que o Miguel tá tendo aula, ele tá em aula online, então eu preciso. Eu falei, não, Lu, peraí, não, Lu, depois a gente liga. Eu falei, não, preciso falar agora, olha, Deus me deu a palavra. E e comecei a falar. Ela, Lu, para, no meio da conversa, ela me corta, para, Deus me respondeu. Eu falei, uau, como assim? Algo que eu estava orando, você inclusive falou, vinde verde. Eu falei, para aí. E eu sabia que aquele momento, aquela palavra não foi em vão. Ele foi muito específico. E aí, seguindo nessa linha do vinde verde, ele me deu de novo. Seguindo João, agora João 4, que eu quero compartilhar com vocês. Uma palavra que todas nós conhecemos, mas ele foi muito enfático comigo, o Espírito Santo pontuou muita coisa e eu preciso compartilhar com vocês, porque, olha, o meu coração está ardendo. Quando a missionária, amiga da Cissa, estava orando, quase que eu não consigo falar. Eu falei, gente, nem precisa mais falar, porque a oração dela já fluiu. E Deus preparou a tarde toda para o tema da palavra, sem a gente fazer nada, sem ter ingerência humana nenhuma. Deus mandou tudo o que precisava. Vocês vão entendendo. João 4, a mulher samaritana. Eu pensei em ler só um versículo, mas é necessário que nós leiamos quase todo, né? É necessário mesmo. Então, vamos lá? Meninas, eu sei que muitas estão com a câmera fechada porque é necessidade, mas aquelas que puderem abrir, se vocês puderem abrir, tá aqui, eu estou olhando para vocês, é algo de Deus, viu? Faz parte essa troca, a gente está olhando para vocês. Vamos lá? Então, ele começa assim. A mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. E então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. E respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor,
dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. E replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem. E quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Minhas irmãs, já falar meninas, né? É um texto longo, mas era necessário que nós lêssemos todo esse texto para que a gente relembrasse algumas coisas. E a gente começa falando da mulher samaritana. Ela se encontra com Jesus no poço de Jacó. Esse poço, ele foi cavado lá atrás, lá da época de Jacó. Se lembram que na época que Jacó cavava poço, entulhava os poços, cavava poço, entulhava os poços. A gente vê que a bênção não era do poço, a bênção estava em Jacó. Então, aquela insistência toda de Jacó lá atrás em cavar, para que um poço chegasse até os dias de Jesus, já era um encontro marcado que Deus tinha escrito ali na agenda dele com aquela mulher samaritana. O que Jacó fez lá atrás, um poço, era um lugar que Jesus tinha marcado para encontrar a mulher samaritana. Primeira coisa, tudo que nós fazemos hoje vai ecoar na nossa eternidade, vai ecoar na nossa descendência, nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, na nossa descendência. Muitas vezes está difícil, a gente está trabalhando, está malhando em ferro frio, mas aquilo ali faz parte de uma semente que vai ecoar na eternidade. Então, começo a falar, nenhum trabalho é em vão. Nem o nosso hoje, nem o trabalho dos nossos pais, nem o trabalho que foi lançado lá atrás. Aquele poço de Jacó já era o encontro marcado de Jesus com aquela mulher. E aquela mulher, né, naquela época, já era mulher. Já começava o ponto negativo para ela, começando por ser mulher. Né? Os discípulos não perguntam, como é que admiraram, ele está falando com uma mulher, né? E aí essa mulher, ela está ali no poço, meio-dia. Ela está ali no poço, um horário que não era para a mulher estar. É um horário que era um lugar muito quente, o sol estava a pino, ela estava ali num lugar que ela não deveria estar pelas condições físicas de ser mulher, mas ela estava ali se escondendo, porque ela sabia quem ela era. Ela era uma mulher de má reputação. Ela era uma mulher que, aos olhos da sociedade em que ela vivia, não era uma mulher bem vista. E ela sabia que ela sofria preconceito por ser quem ela é. Então, ali naquele momento, ela estava ali escondida. Ela estava ali naquele lugar, pensando que ninguém ia encontrar com ela. Mas Jesus sabia que ela estaria ali, porque o encontro de Jesus já estava marcado com ela. Então, nós estamos falando hoje de encontros que, quando acontecem conosco, nós e Jesus, ele faz
aquele estalo, ele faz aquele start, ele abala a nossa alma, o nosso espírito, e a gente não consegue mais ficar a mesma coisa. E Jesus ali, quando ele se depara com aquela mulher, Jesus ele também estava vendo de uma situação curiosa, que os discípulos de João Batista estavam ali com os discípulos dele, naquele mimimi, quem batiza, eu batizo, você batiza. E Jesus falou, parei, eu não estou aqui para mimimi, eu não estou aqui para me preocupar com esses detalhes, com esses pormenores. Eu tenho um propósito, e o meu propósito é ganhar vidas. O meu propósito é ganhar almas. Eu não vim a esse mundo para ficar à toa. Eu estou conjecturando o pensamento de Jesus. Olha, muito ousada eu, né? Mas Jesus, ele não fica ali, ele fala, estou indo. E aí Jesus, ele sai ali da Judeia, ele está indo para a Galileia, e nesse caminho tem Samaria. Observem que a palavra fala, e era-lhe necessário passar por Samaria. Deixa eu só pontuar uma coisa para vocês. Nesse caminho, entre Judeia e Galileia, havia um outro caminho que Jesus poderia passar, porque os judeus e samaritanos, eles não batiam, apesar, eles começaram juntos, mas quando eles se afastaram, que as tribos se separaram, os samaritanos, eles começaram outro estilo de adoração, eles começaram a cultuar outros deuses. Então, os judeus que adoravam somente a Deus, eles não se entendiam. Então, a Samaria virou um território onde o judeu não colocava o pé. Samaritano era um povo que judeu não queria saber. Mas Jesus é o cara. Ele sabia que ele era necessário para ele passar por ali. Era necessário que ele se encontrasse com aquela mulher. Ele sabia quem era aquela mulher. Ele sabia quem ela era. Mas ele precisava ter o encontro com ela. Gente, é tão forte quando a palavra fala, a Bíblia fala, e era-lhe necessário. Jesus ansiava no coração dele que tivesse um encontro com aquela mulher do jeito que ela estava. E ali, né, quando ele se encontra com ela, ele manda, veja bem, outro ponto maravilhoso, espetacular de Jesus, é que ele cria uma oportunidade de estar a sós com aquela mulher. Os discípulos vão para a cidade comprar comida e ali ele fica sozinho. Minhas irmãs, eu pergunto a vocês, quantas vezes Jesus tem criado situações para estar a sós conosco? Quantas vezes vem uma crise em casa? Quantas vezes vem situações que Jesus deixa que nós passemos para que ele tenha um encontro pessoal conosco? Muitas vezes ele tem que tirar um marido de casa. Muitas vezes tem que tirar um filho. Muitas vezes tem que colocar a gente ali doente para que a gente possa olhar para ele e ver que ele é o Cristo. Muitas vezes nós estamos tão aceleradas com tanta coisa. Quantas vezes a gente está dentro da igreja, acelerada, corrida, cheia de coisas, e a gente não consegue parar e ter um tete-a-tete encontro com Jesus. Mas Jesus é aquele que ele move as águas para estar contigo. Jesus é aquele que ele vai sempre dar um jeito de criar situações para ele estar contigo, para ele ir te buscar. E Jesus, ele faz isso. Quando Jesus está ali, tranquilo, sentadinha na meio-dia, e a mulher vem, ele calmamente ele olha para ela. Dá-me de beber. Olha o paradoxo. Jesus, a própria fonte das águas vivas, pede uma mulher pecadora. E ela se espanta. Né? Ela se espanta, ela vira para ele, ela fala assim, como sendo tu, judeu, ela usa um pronome de tratamento informal, tu, judeu, vai falar comigo? Além de eu ser mulher, tu já está falando comigo, você é homem, mas não fala com mulher, eu ainda sou samaritana. E aí Jesus muito sagazmente fala, se tu soubesse, mulher, quem é que está falando contigo? Você é que ia me pedir água. E observe que a mulher, ela é assim, vamos dizer assim, ela é um pouco abusada, ela fala assim, como é que você vai tirar água? Da onde você vai arrumar água da vida? No poço é fundo, como é que você vai arrumar essa água? Não tem jeito. E outra coisa, tu tá dizendo vai me dar água da vida, tu tá pensando que você é maior que Jacó? Essa mulher tá falando com Jesus. Jesus conhecia o coração dela. E aí, eu paro aqui de novo no nosso texto e pergunto a vocês, quantas vezes Jesus está falando com a gente e a gente está teimando com Jesus e a gente está batendo de frente, a gente está respondendo.
Quantas vezes Jesus está falando conosco e a gente está batendo de frente para ele? Não, Jesus, olha só, você não está entendendo, Jesus. Acontece que a minha vida é assim. Acontece, Jesus, que a minha vida é assado. Acontece, a gente quer convencer Jesus que a gente está certo, ele está errado. Na sala de aula, quantas vezes eu deixo o exercício dos meus alunos, né? Já falei outras vezes, eu sou professora de matemática, dou aula para o ensino médio, e aí eu passo o exercício e deixo aquele tempo para os meus alunos resolverem a questão. Aí sempre levanta um lá que fez a questão e traz na minha mesa. Professora, tá certo? Eu dou aquela olhada e falo para ele, não, meu filho, não tá certo. Você precisa fazer de novo. Professora, tá certo. Falei, não, sua questão está errada, você precisa voltar para o seu lugar e fazer de novo. Professora, a senhora não está entendendo. É porque aqui, eu dei uma volta aqui com X, e eu multipliquei, eu falei, meu filho, está errado. Aí, às vezes, eu falo para eles, você quer me convencer de que está errado, o que você está fazendo, o que você está fazendo está certo, mas está errado. E quantas vezes a gente quer fazer isso com Jesus? Quantas vezes a gente quer colocar para Jesus que a gente está certo, que a gente está irritada, mas porque o marido, gente, não vale nada, o marido perturba muito. É por isso que a gente grita. A gente está ali irritada em casa, explodindo à toa, porque o filho não dá sossego. A gente está cansada. E a gente quer colocar para ele que quem está errado é ele, que a gente está certa. E essa mulher, ela começa a usar com Jesus. Mas Jesus, ele não quer nem saber da ousadia dela. Ele não quer nem saber da teimosia dela. Ele não quer nem saber de quem ela é. E ele insiste. E aí, é tão interessante que aí ele começa a falar assim, ó, quem beber da água que você está pegando aí no poço, vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E aí ele fala, e a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora Jesus está falando para ela, a água que eu lhe der não só vai matar a tua sede, mas você vai virar uma fonte a jorrar. E aí, ela ainda não entendeu quem ele é, mas eu imagino que o coração dela já começou a borbulhar. A partir desse momento, eu já acredito, eu já imagino que o coração dela já começa a queimar, porque aí ela fala para ele, Senhor, dá-me dessa água. Ela ainda não entendeu, ele ainda não se revelou para ela nesse ponto aí. Ele ainda não falou para ela, eu sou Cristo. Não, mas aí o coração dela já está ardendo. O coração dela já está em processo ali dentro, porque está gerando um negócio ali dentro, porque ela já fala, Senhor. Lembra que lá atrás ela fala, tu, usa um pronome de tratamento informal, agora ela fala um tratamento de respeito, Senhor. Agora ela já se coloca debaixo do senhorio de Jesus, mesmo sem saber. Porque aquele encontro que ela está tendo com Jesus está mexendo com as estruturas dela. Está abalando, está mexendo, a ponto dela dizer, dá-me dessa água, eu não quero mais ter sede. Essa mulher, ela era uma mulher sofrida. Aí Jesus olha para ela e fala assim, vai buscar teu marido. Jesus sabia quem ela era. E ela fala assim, não tenho marido. E Jesus fala para ela assim, disseste a verdade, falaste com verdade, que esse que tu tem não é teu, tu já tivesse 5. Gente, quando há um encontro verdadeiro com Jesus, olha o que acontece na alma, no espírito dessa mulher, no corpo dessa mulher. Quando Jesus entra, a mentira sai. Quando Jesus entra, há uma transformação tão grande que ela não precisava falar nada. Ele era um desconhecido. Afinal de contas, ele era um homem que ela não sabia quem era. Mas Jesus, era necessário que ele fizesse a pergunta para ela, vai buscar teu marido. Ele sabia da resposta, mas era necessário que esse encontro produzisse uma transformação na vida dessa mulher. Era necessário que ela confessasse com a própria boca quem ela era. Quando ela diz, eu não tenho marido, e ele fala, já tiveste 5, e aí a gente se coloca muitas vezes, não, eu não sou essa mulher, eu sou casada, eu tenho a minha família aí há muitos anos, eu estou há 20 anos, 30 anos casado com meu marido. Não se trata disso. Imagina uma mulher que já foi casada 5 vezes. Imagina o sofrimento. Vamos imaginar que essa mulher tenha se casado 5 vezes, que ela tenha organizado 5 casas. Imagina que essa mulher tenha mobiliado, tenha estruturado 5 casas. Imagina que essa mulher ela projetou, ela sonhou que ela fosse ser feliz com um homem 5 vezes. Essa mulher é cheia de frustrações. Quantas vezes nós aqui, a gente olha para trás, eu não fiz a faculdade que eu queria. Ou eu não terminei o meu ensino médio, ou eu nem consegui estudar, eu queria tanto estudar.
E era tão importante que eu fosse para uma escola, que eu tivesse uma formação, e eu não consegui. E hoje eu vivo frustrada porque o meu ensino superior eu não consegui. Ou quantas de nós aqui podemos ter a nossa casa ainda em obras? Uma casa que há 20 anos ainda está em construção. São anos de frustração, que você ainda não tem a casa que você queria. Que você está ali ó, sonhando, projetando. Ou talvez você esteja projetando há anos uma viagem e você ainda não conseguiu. Ou talvez o seu filho, o seu marido está fora da presença do Senhor e você se encontra hoje frustrada. Você serva, mas o seu coração ainda tem aquela frustração de não estar do jeito que você queria. E quando Jesus para essa mulher e fala para ela, falaste a verdade, ele está falando, eu sei quem você é, eu sei do teu passado, eu sei que você é uma pecadora, eu sei que você, nem na tua cidade você é bem vista, eu sei que você teve que sair e se esconder aqui no poço, porque você não tem amigos, você não tem pessoas ao seu redor, você não tem pessoas junto contigo, as pessoas não te amam, elas não te querem, você se sente indesejada, você se sente rejeitada. E quantas vezes essa mulher, ela passou por esse sentimento e agora ela está ali meio-dia, num lugar improvável, num horário improvável, e ela tem um encontro com o Salvador, com aquele que vai mudar a história da vida dela. E ali, quando ela se depara, e que ele fala para ela, que quando ele fala, eu sei quem tu é, ele automaticamente ele está dizendo para ela, eu sei quem você vai ser. Porque cada vez que Jesus tem um encontro conosco, a cada vez que Jesus nos chama, apesar de quem nós somos, sem nível superior, sem curso de formação, sem dinheiro, ele sabe quem nós somos. E Jesus, ele se achega até nós, porque interessa para ele a nossa vida, interessa para ele quem nós somos. Mas ele não se chega até nós porque nós somos muito importantes para ele e ele está vindo só resgatar a Tina, por exemplo, não. Ele quer o que a Tina vai fazer lá na Espanha. Quando ele chamou a Tina um dia, ele já sabia, Tina, eu sei quem você era, eu sei quem você é. E você vai porque quem está mandando você ir sou eu. Quando Jesus chega lá na Lenita e fala, Lenita, ó, tem um chá. E Lenita traz essa caravana toda de volta redonda para o chá. Ele sabia por que ele levantou a Lenita e ele chamou. Ele sabia todo o sofrimento que a Lenita passou na vida dela. Tudo que ela viveu, tudo que ela sofreu, tudo que ela passou era necessário para quando ela tivesse um encontro com Jesus, ela trouxesse todas essas mulheres para o chá. E quantas mulheres não receberam do Senhor aqui nesse chá por um convite que a Lenita colocou lá no grupo de mulheres que ela frequenta. Porque Jesus faz isso. Quando ele chega na nossa vida, quando ele sacode a gente, é porque ele tem coisa na nossa vida mais para frente. E aí essa mulher já com o coração bombando, já com o coração ardendo, né? E aí ela começa, e ela já olha para ele, já sabe que ele é profeta, e aí ela começa a conversar com ele sobre adoração. Olha como é que uma pessoa pecadora, samaritana, que não tinha a menor ideia de quem era Jesus, agora o coração dela está ardendo. Ele ainda não falou que ele é o Cristo, mas o espírito dela já sabe quem está falando com ela. E aí ela já começa a falar de adoração. Jesus fala para ela assim, ó, nem no templo, que os samaritanos não podiam entrar, nem no monte, comendo na Samaria, mas sem lugar nenhum. E importa que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito e em verdade. É necessário que, para ser um adorador, é necessário que haja um encontro comigo, um encontro com Jesus. E aí a mulher fala, mas eu sei, moço, que vai vir aquele, que ainda vai chegar aquele, e que vai falar, e que vai dizer para a gente quem ele é. Jesus fala assim, mulher, preste atenção, olha para mim. Eu sou Cristo, sou eu que falo contigo. Vocês têm noção o que é Jesus parar e olhar para você? Eu sou o Cristo, eu sou o que falo contigo. E não é por acaso que ele para na fonte. Ele é a fonte de águas vivas. Ele fala para ela, é uma promessa para ele, para ela e para todas nós. Aquela que eu dei água de beber, aquela vai ter a sua sede saciada, mas dela jorrará fonte de águas vivas.
é a promessa para todo aquele que se encontra com Jesus, é a promessa para cada uma de nós que se encontra verdadeiramente, que deixa queimar e que a partir de nós, não só a nossa sede vai ser saciada, mas a partir de nós jorrará rios de águas vivas partindo de nós. E aí, quando os discípulos chegam, e aí quando ele fala para ela, eu sou Cristo, gente, a palavra está dizendo aqui, ela deixa o cântaro, ela deixa ali, aos pés de Jesus, ela bota ali onde eles estão e ela vai. Gente, esse cântaro era algo muito pesado, esse cântaro eram talhas muito grandes e elas carregavam peso. Ali, a partir daquele momento, a mulher deixa todo o fardo, todo o passado, todo o pecado, toda a dor, todo o sofrimento, toda a história que ela viveu, que não agrada a ela. Eu tenho certeza que essa mulher, a história de vida dela, não agradava a ela. Absoluta, porque quando a gente está com uma história de vida errada, quando a gente está numa trajetória, a gente sente. Quando Jesus chega, a gente sente, mexe com a gente de continuar. E aí ela deixa aquele cântaro ali aos pés de Jesus. Coloca todo o fardo, todo o peso, tudo que até aquele momento foi difícil, foi pesado na vida dela, a partir daquele momento ela deixa aos pés de Jesus. E aí o que ela faz? Ali, né, tem um hino que fala, né, quando tudo deixares no altar, não é isso? Então ela deixa no altar, ela deixa aos pés de Jesus. A partir daquele momento, ela se sente leve, porque o Cristo Salvador foi atrás dela. Ela se sentiu amada, ela se sentiu valorizada. Muitas vezes, não é necessário só o encontro com Jesus, mas é preciso que chegue na nossa alma. A gente precisa sentir verdadeiramente esse Cristo que vem, que transforma, que nos lava, que nos cura. Quantas de nós estamos sofrendo porque nós não sentimos esse Cristo verdadeiramente? Quantas de nós não sentimos o Abba, Pai? E ela sentiu. Naquele momento, ela deixa. E aí, o que essa mulher faz? Essa mulher, ó, ela corre para Samaria. Ela volta para dentro daquela cidade que para ela era símbolo de tristeza, era símbolo de angústia, era símbolo de vergonha. Ela vivia num lugar que ela não era bem aceita, mas ela volta para lá. Porque agora ela volta para lá, porque agora ela não tem um cântaro cheio d'água, agora ela está cheia da fonte da vida, agora ela está cheia do Espírito Santo, e quando ela vai para falar para aqueles samaritanos quem é aquele homem, agora eu ouso dizer que é a primeira mulher missionária, é a primeira missionária que vai, porque quando ela vai falar para os samaritanos, ela vai falar para pessoas preconceituosas, mas ali ela está cheia do Espírito Santo de Deus, ali ela está cheia de Jesus. E aí ela não se contenta simplesmente em ficar para ela. Ela precisa ir, ela precisa pregar, ela precisa falar. E se a gente continuar lendo aí esse capítulo aí de João, é tão linda, que fala assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher. Agora aquela mulher ela não está mais falando, aquela mulher está testemunhando com a própria vida. Aquela mulher está ali testemunhando com a própria vida o que ela era. Olha o que a palavra fala. Lá em João 15, 26 e 27. Não precisa abrir, não, só vou ler para vocês. E ele fala assim, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviar da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunha de mim. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. O próprio Cristo está falando, aquele que receber do meu Espírito Santo vai e vai dar testemunho. Aquele que receber, que for cheio, vai e vai dar testemunho. Lá em Atos 1 também, Atos 1:8, fala assim, recebereis poder do alto e sereis o quê? Minhas testemunhas. Porque é necessário que nós temos que ir a Jerusalém, a Judéia e a Samaria. É necessário que eu pregue aonde eu sou bem aceita, aonde é confortável para mim, mas é necessário que eu vá aonde é difícil. É necessário que eu esteja falando naqueles lugares em que
é difícil, é tenso. E a Bíblia fala que aqueles samaritanos, aquelas pessoas que não criam no Cristo, passam a crer porque eles estão ouvindo a palavra dela. E a Bíblia repete no 41, muitos creram nele por causa da sua palavra. E essa mulher começa a falar de Jesus. Ela não está falando, ela está ali, ela está explodindo, porque ela sabe o que ele fez na vida dela. Ela verdadeiramente é uma missionária. O coração dela ardeu e ela vai para testemunhar do Cristo, Deus vivo, o fonte das águas da vida. E a coisa mais linda é que fala mais um pouquinho no 42. As pessoas falam assim, mulher, agora já não é mais pelo que você está falando, agora a gente já conhece o Cristo. E agora nós já sabemos quem é esse Jesus. Agora, pelo que você pregou para mim, agora nós já sabemos quem é o Cristo verdadeiro. E quantas pessoas estão esperando? Quantas pessoas estão esperando que nós preguemos para elas, para que elas não só ouçam, mas que elas vivam, que elas tenham uma vida em Jesus. Lá atrás, João 1, quando Jesus fala ali com André, que André lembra, André está ali passeando com João Batista, e André fala assim, João catuca, André fala, André ali, ó, aquele ali é o Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E aí André, curioso, chega perto de Jesus e fala assim, tu és o Messias? Jesus olha para ele, vinde vede. E aí André vai. Um simples convite que Jesus vai. Basta ser aceito. E aí André aceita, André vai, e André passa um tempo com Jesus a sós, e Jesus fala para ele quem ele é, e aí André vai e traz Pedro. Agora, quando essa mulher samaritana, quando ela se encontra com Jesus e que é verdadeiro, que o coração dela está ardendo, o coração dela está batendo, está pulsando por Jesus, agora é ela que fala, gente, ó, vinde e vede, vem cá e vejam quem é esse homem. Agora ela está gritando para as pessoas, vinde e vede quem é Jesus. E é esse o convite que Jesus faz para nós em todo o tempo. Vinde e vede quem eu sou. E que nós possamos falar para outras pessoas, vinde e vede quem Jesus é. O Cristo que pegou a minha vida transformou. E aí eu pergunto para vocês, se Jesus transformou a minha vida, não pode transformar a sua? Se Jesus pegou você, Luciene, lá da onde você morava, de Minas, e levou você para Nova York, Jesus não pode fazer isso com outras mulheres? Se Jesus pegou a Alexandra, levou lá para a África, pegou tem uma outra aqui que está lá no Adriana e levou para a África, ele não pode levar cada uma de nós? Quantas vezes a gente se coloca diante de Jesus, eu não posso, eu não vou, mas eu não tenho recurso, eu não tenho como. O que importa para Jesus é o desejo do seu coração. O que importa para ele é o que você tem, o tanto que o seu coração arde, é o tanto que o seu coração arder, é o tanto que ele vai derramar sobre você. E é isso que ele deseja para cada uma de nós nessa hora. E nós podemos chegar hoje na África, na Ásia, na Europa, na América, na Oceania. Nós hoje podemos chegar, seja fisicamente, seja com as nossas orações, mantendo o missionário no campo, seja com as nossas doações para manter o missionário no campo, seja com o nosso clamor diário, Senhor, dá-me almas. Esse era o clamor dos grandes avivalistas da história. Eles nunca pediram, Deus, eu quero um avivamento, eu quero mudar a minha igreja, eu quero mudar a minha história. Não, eles clamavam, Senhor, dá-me almas. Senhor, eu quero povoar o céu. E é o tanto que o meu coração arde, orando, clamando, gritando, Deus, dá-me almas. É o tanto que ele vai te dar. É o tanto que ele vai colocar na tua mão. Minha irmã, eu vou falar uma coisa para você. O tanto que Deus colocar na tua mão, se for semente, ele vai colocar mais. Mas se você não tiver o coração disponível a semear, Deus só vai te dar o pão. Porque ele é teu pai. E tudo que você precisar, se o teu coração for um coração de semear, ele vai te dar cada vez mais semente, seja financeira, seja de oração, ele vai colocar, porque você é um semeador, você vai semear em outras vidas. Mas se você não tem esse coração, tudo bem, mas ele vai continuar te dando somente o pão, só para te alimentar. E ele continua sendo Deus, e você continua sendo filho. Mas que alegria! Eu imagino, eu estava ouvindo a oração da missionária amiga da Cissa. Que coisa linda! Que coisa linda!
nos 85 anos de idade dela. Olha, eu comecei a chorar e eu estou aqui segurando para não chorar de novo. Eu tenho certeza que ela está olhando para a gente e está dizendo: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena toda a minha vida dedicada ao Senhor. Valeu, não é fácil, mas quando a gente abre o nosso coração para semear, é isso que o Senhor quer. Quanta gente precisa de nós, quanta gente precisa de nós. Minhas irmãs, eu falo para vocês, às vezes, aconteceu uma situação aqui próximo, um amigo aqui, e aí ele falou para mim: Luciana, eu peguei uma parte do meu salário esse mês e eu depositei na conta da minha amiga. E eu olhei assim, eu falei: que legal. Essa amiga dele, ela é uma mulher e ela professa uma outra fé. E eu perguntei para ele assim, eu falei assim: por que que você depositou na vida dela e de repente você não fez uma doação para uma ONG, né? Para umas pessoas necessitadas, está em pandemia? E ele falou para ela assim: porque ela está desempregada, ela está precisando. Muito difícil que alguém vai se levantar e vai ofertar para uma pessoa que tem uma fé diferente da nossa. Mas o Espírito Santo tocou no meu coração que é necessário que ela receba, porque é necessário que ela receba a palavra de Deus. E essa mulher não está recebendo uma semente falada, ela está recebendo uma semente que ela está sentindo. Aquilo tocou tanto essa mulher, que eu a conheço. Ela falou: por que você está me dando? E ele falou para ela: porque você é minha irmã, Jesus, eu te amo. Vocês estão entendendo a dimensão do que é semear? A dimensão do que é você plantar numa outra vida, independente de quem é essa vida, é necessário que a gente testemunhe com palavras se for necessário. Às vezes você não vai abrir a sua boca, às vezes você não vai falar nada, mas vão olhar para você, vão olhar para a sua vida e vai falar: meu Deus, essa mulher está cheia de Jesus, essa mulher está cheia da unção, eu quero um pouco que ela tem. E às vezes a pessoa, ela não tem nem coragem de falar para você que ela quer esse Jesus, porque ela tem medo de você chamar ela para ir para a tua igreja, né? As pessoas têm esse medo: opa, não quero ser crente, não. Não é isso. Mas a pessoa, ela precisa querer ardentemente estar do teu lado. E é isso que Jesus nos convida. Que nós tenhamos um encontro com ele de novo hoje. E ele tem falado comigo sobre os encontros que mudam. E tem um louvor que fala: Senhor, e eu quero ser achado nele. E a minha oração para a minha vida nessa tarde é que Jesus me encontre nele, que eu seja achada em Jesus. Que Jesus olhe para mim e ele fale assim, como ele falou para aquele homem que falou: Senhor, meu servo está doente. Não precisa chegar na minha casa, não, porque só uma palavra e serei salvo. E a Bíblia fala, e Jesus maravilhou-se desse homem, porque ele fala: eu nunca vi tamanha fé. Que Jesus olhe para mim, que ele olhe para cada um de nós nessa tarde, e ele nos encontre nele, e que ele se maravilhe do nosso coração ardendo essa tarde. Eu falo para vocês, minhas amadas: deixa queimar, deixa arder. Esse mundo está aí precisando de muita coisa. Tem muita coisa ruim acontecendo, sim. A gente está vivendo, a gente daí está vendo as coisas, mas tem muita coisa boa e tem muita gente perdida, tem muitas almas perdidas que precisam ser alcançadas. Não deixa a frustração que você tem, que dentro da tua casa muitas vezes você não consegue pregar. Muitas vezes Satanás sopra essa mentira no teu ouvido, que dentro da tua casa você não consegue pregar, que você não consegue muitas vezes talvez ver. Você não vê no teu marido, no teu filho, e Satanás sopra essa mentira. Quem é você para ir fazer a obra se na tua casa você não consegue? A palavra fala que você vai fazer a obra dele, que dos seus ele cuida. Que enquanto você está fazendo, dos seus ele está cuidando. E às vezes, muitas vezes, ele vai mandar alguém para chegar perto do teu filho. Vai mandar um amigo, vai mandar alguém escolhido para estar pertinho dele, caminhando junto e fazer a diferença. Que é isso que ele quer de nós. Amém? E aí, a pergunta da nossa tarde não podia ser outra. Mulher, você é missionária? O teu coração arde por missões? O teu coração arde para fazer o que está lá em Mateus 28? Ide e pregai o evangelho a toda criatura? O seu coração é missionário? Eu sei que a amiga da Cissa está rindo, a missionária, né? Ela é uma missionária. Que coisa linda, né? 85 anos servindo ao Senhor, ela é uma missionária. Mas o teu coração arde?
E se o teu coração não arde, começar a arder, você pode ser aquela irmã que vai para o campo. Olha que coisa linda, uma vida dedicada às missões. Você pode ser aquela missionária que vai para o campo, mas você pode ser aquela que vai manter aquela que foi para o campo, com dinheiro, com orações, com donativos. E você pode ser aquela que você não vai para a África, mas você vai para a escola que você está. Um dia, o Espírito Santo falou comigo que eu ia para a minha escola, numa vigília. Inclusive, quem estava pregando na vigília era a Lu Domingues. Eu falei, mas Deus, eu já estou na escola. Como é que o senhor vai me pregar para ir para a escola? Eu já trabalho há anos. Eu estou mais perto de aposentado do que antes, né? E ele falou para mim assim, você está na escola trabalhando, mas você não foi. Gente, aquele dia doeu no fundo da minha alma. Eu estava na escola trabalhando há anos, mas eu não tinha ido como missionária. E a partir daquele dia, Deus começou a fazer a diferença na minha vida. A partir daquele dia, naquela vigília, que eu orei, que eu recebi aquela palavra, e tinham várias bandeiras, e eu corri para aquelas bandeiras, botei minha mão, não sei nem qual bandeira, e eu chorei, me derramei, e o Senhor falou para mim, é a tua escola. Eu falei, mas, gente, eu estou lá. Eu trabalho na escola, já estou aí há 25 anos dando... 25 não, gente, ó. 27 anos em sala de aula. E o tema naquele dia era o tema Eis-me aqui. E eu falei, eis-me aqui, envia-me a minhas nações. Send-me, God, send-me, God. E aí, o que acontece? Deus falou para mim, é a tua escola. Você está, mas você não foi. E a partir daquele dia, eu passei a olhar para os meus alunos com olhar de missionária. Eu quero ganhar essas vidas para Jesus. Gente, eu vou falar para vocês um negócio. Eu nunca vi eu orar um ano inteiro por jovens e adolescentes com depressão, com transtorno de pânico, tendo crise, surtando dentro da escola, e eu ter que pegar e ter que abraçar e orar calada, sem poder falar uma palavra, porque eu não posso me manifestar publicamente nada sobre Jesus, sobre Deus, sobre a minha fé, né? Porque aqui no Brasil diz que o Estado é laico, mas a gente não pode abrir a boca e colocar. Quantas vidas eu orei naquele ano? Jovens e adolescentes perdidos, à beira do suicídio, alguns tentaram suicídio, coisa assim terrível. E eu falei, meu Deus, eu estou no campo missionário há tanto tempo e cega, sem ver. Então, que o Senhor abra os teus olhos nessa tarde. E a pergunta para nós é essa: você é missionária? O seu coração arde por missões? Talvez já arde e você não tenha tido a noção de que você é uma missionária. Então, essa é a pergunta que nós vamos debater agora nas salas. Como é que o seu coração está? Você é uma mulher missionária? Lu? Amém.